João 10, versículo 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Quem disse isso, irmãos? Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu chamo e elas obedecem. O que é ser ovelhas? Ser ovelhas é ser manso, é ser calmo, é andar em espírito para ouvir a voz do pastor. Quem é o pastor? Aí, Jesus. Então Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Como é que você vai conhecer a voz de Jesus, irmão? É aí que tá, que é o pastor. É como a ovelha, mesmo aqui da terra. Quem tem rebanhos de ovelhas aí, o pastor que é daquelas ovelhas, se ele chegar lá na roça, dar um grito, as ovelhas ouvem a voz dele e elas já correm tudo ao encontro daquele pastor, que é o dono delas. Por quê? Porque elas já vêm há muito tempo ouvindo a voz daquele pastor, daquele criador de ovelha. Então elas já conhecem ele. E como é que você ouve a voz de Jesus, que é o pastor das ovelhas que somos nós? Se você andar com ele há muito tempo, aí você vai conhecendo a voz. De quem é essa voz? É do dono dos bodes. E essa é do dono das ovelhas, que é Jesus. O dono dos bodes, sabendo que é Lúcifer, né? Que é o dono dos bodes. Então, que ele também fala. Ele tenta confundir você, a voz do pastor de bode, com a voz do pastor de ovelha, que o pastor nosso de ovelha é Jesus Cristo. E Lúcifer tenta confundir nesse ponto, com as vozes dele, para que nós acha que é o pastor nosso e segue. Quando você vai dar fé, você está no meio dos bodes. Entendeu, irmãos? Então, para que nós também conheça a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo, nós temos que estar atento, andar com ele. É como nós chegamos na rua, irmão. Na rua, num lugar, numa estrada, a gente encontra alguém e Deus usa pessoas para falar com nós, para dar sinais, para falar, para profetizar. Até hoje Deus usa profeta. Não quero dizer que é profeta, que é estudado, não. Tem pessoas aí que você não dá nada e manda uma profecia na tua vida real. Pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, pessoas que não prega nada, pessoas que nem acreditam em Deus, mas chega para tu e diz, ó, isso assim, assim, assim vai dar certo. Tu vai ouvir, será de onde tá vindo essa voz? Quem mandou me dizer? Será que foi o dono dos bodes ou o nosso dono, que é o nosso pastor? Aí você vai ouvindo a voz e vai diferenciando da voz do pastor de bode. Entendeu, irmãos? Como é ser ovelha? Ser ovelha é ser manso. Ser manso não quer dizer que você tem que ser lerdo, sonso. Não. É você ser manso de coração, humilde. Humildade é ser manso. É você nunca colocar o que você tem acima de você e nem do próximo. Aí é ser manso. Manso e humilde de coração. Entendeu? Então Jesus Cristo disse isso no versículo aqui. Mas vos não acreditas, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Então, se você não conhece a voz de Jesus Cristo, é porque você não é das ovelhas dele, não é do rebanho dele, entendeu? Como ele mesmo já tinha dito. E aqui, depois, no 26, que é o mais para frente, diz assim, ó. E deu-lhe a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Se você está na mão de Jesus, ninguém lhe arrebata, ninguém lhe tira. Só você mesmo. Você pode sair. A partir do momento que você deixa de orar, você deixa de jejuar, você deixa de pregar para alguém aquilo que Deus está te mandando. Você deixa
você vai para as coisas que não agradam a Deus. Começa aí. Aí você está saindo das mãos de Jesus, mas é você que está saindo. Não é ninguém que está te tirando e nem ele que está te expulsando das mãos dele. Entendeu, irmãos? Como é? Simples e fácil. Viver nas mãos de Jesus e viver nas mãos do mundo. Meu Pai que me as deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão, do meu Pai. Entendeu? Foi o Pai que deu elas. Quem é o Pai de Jesus? É o mesmo nosso, Deus. Deus é o Pai de Jesus. Deus deu nós como ovelhas para Jesus nos arrebanhar, nos cuidar. Então, o que é? Aí Jesus disse aqui, foi meu Pai que me deu, ninguém arrebata elas da minha mão. Entendeu, irmãos? Ninguém. Só o próprio você. Você que é a própria ovelha é quem pode sair das mãos, como eu já disse aí. Então, o que é ser uma ovelha obedecida, ser uma ovelha mansa? É servir, é obedecer o seu pastor até o último dia de vida, que é andar com Jesus Cristo. É você chega na rua, alguém vem falar com você, você já fica em espírito, já fica ligado no que ele vai falar, porque talvez ele está trazendo para ti uma informação que Deus está mandando. A gente que é cristão, irmão, tem que ser diferente. Ah, mas fulano ficou diferente, mudou. Sim, você mudou e você deve, você tem que ser diferente. Porque se fosse para ser igual, nós não precisava pagar preço, nós não precisava ler a Bíblia todo dia, nós não precisava jejuar, nós não precisava sacrificar a nossa vida. Nós poderíamos ir para tudo, normal. Então, cristão é diferente do mundo. Quem está no mundo, eu não estou criticando não, irmão. As pessoas que estão lá no mundo, tem muita gente boa, gente que ajuda outras, mas não tem o conhecimento que ele é uma ovelha, que ele pode ser uma ovelha. Porque ele não quer obedecer, porque é pesado mesmo, irmão. Tem dia que você prefere morrer. Tem dia que você clama. Diz, Deus, eu já conquistei a minha salvação, eu já me arrependi, eu já me entreguei, eu já me batizei, eu consagro todo dia, eu sei que eu já garanti a minha salvação. Então me tira, Deus, me leva, me rebata, me mata, me tira, tira a vida, manda um infarto, eu não quero mais viver isso, porque é pesado, irmão. É pesado. Só que Deus disse, não, você está indo certo, você está indo bem, você é uma ovelha boa, você é uma ovelha que eu tenho um cuidado especial. Você é uma das minhas ovelhas que eu tenho um cuidado especial com você. Eu estou sempre de olho. Ninguém bota a mão. O pastor de bode lá, ele não vai botar a mão em você, porque você é uma ovelha que eu tenho um cuidado. O meu olho sempre está voltado para você. Entendeu, irmãos? Agora, se você anda lá no mundo, cuidado, irmão, para tu não estar sendo rebanhado pelo pastor de bodes. Entendeu? Tem que ter muito cuidado. Talvez tu tem tudo para ser uma ovelha mansa, para ser uma ovelha obedecida, para ser uma ovelha que recebe uma água limpa ao teu bebê. E tu tá bebendo água junto com os bodes, porque tu ainda não entendeu que tu é uma ovelha e não bode. Entendeu, irmãos? Então isso aqui é só uma reflexão, tá na Bíblia, se você quiser pode ler, foi falado no início aí, o capítulo e o versículo, o livro. Então, irmãos, é para isso que Deus nos separa, é para isso que Deus nos capacita, é para a gente andar em espírito. E você, para andar em espírito, você tem que ser diferente, você tem que saber onde você bota o pé, você tem que saber o que você fala. Às vezes a gente ainda fala demais, porque tudo é com o tempo. Cada dia você vai mudando um pouquinho. Hoje você fala umas coisas que amanhã você já não fala mais. Amanhã você ainda fala umas coisas que depois você já não fala mais. Isso é ovelha que obedece ao seu pastor. E o único pastor que nós deve obedecer é Jesus Cristo. Entendeu, irmãos? Quem anda com Jesus anda limpo, anda puro, anda cheio da presença, sabe o que quer, sabe o que faz, sabe onde pisa. Entendeu, irmãos? Mesmo que tu estiver no meio de uns espinhos, Jesus vem e limpa o lugar de tu pisar. Tu nunca pisa em espinhos. A partir do momento que tu entrega, que tu diz, ó Senhor, tu é meu pastor e nada me faltará. E tu anda mesmo ali, reconhecendo todo dia que ele é teu pastor,
fazendo a tua parte, tu não pisa mais em espinhos.